Fala comigo, meus brothers. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Olha só, quando eu pensei em vir para os Estados Unidos, eu pensei comigo, eu disse assim: é muito fácil, é moleza. É só chegar nos Estados Unidos, arrumar um trabalho, trabalhar exaustivamente, pagar minhas contas, juntar um dinheiro, me capitalizar e assim que eu estiver bem financeiramente, meter o pé para o Brasil e resolver minha vida financeira. Essa é a forma mais fácil de você vencer na América. Só que quando cheguei aqui na América, eu percebi que é coisa diferente, que não é dessa forma, não é desse jeito como eu imaginava no Brasil. Por isso, você que está pensando em vir para os Estados Unidos agora em 2026 e está pensando exatamente dessa forma, fica nesse vídeo que eu vou esclarecer para você a real sobre os Estados Unidos e de quebra vou dizer para você qual o melhor trabalho que você vai ter aqui nos Estados Unidos, economizando o máximo possível e guardando o máximo possível nesse vídeo. Por isso, editor, solte a vinheta de milhões. Bom, a primeira dificuldade quando você chega nos Estados Unidos é arrumar um emprego. Ela não pode arrumar um emprego, já que ela não conhece ninguém. Ela está chegando aqui e não sabe o que fazer. Eu vou procurar um aplicativo para me fazer o delivery, o DoorDash, o GrabHub, a Uber Eats. Eu vou procurar um aplicativo para fazer. Só que para você fazer um aplicativo de entrega, você precisa estar legalmente nesse país, porque todos os aplicativos exigem que você coloque o social number, ou que você também tenha um permit de trabalho. O policial vai te pedir o permit, o aplicativo. Você precisa ter os documentos que te permitem trabalhar nesse país, mas você não tem, porque você é um imigrante que acabou de chegar. Isso eu não recomendo para ninguém. Você vai pegar uma conta alugada de alguém, que talvez essa seja, na minha opinião, talvez o menos prejudicial para ambos, para todo mundo, né? Talvez seja o mais... E ela não usa, de repente ela já tem várias contas, que eu conheço várias pessoas, eu inclusive trabalho na Uber, aí a conta da DoorDash está parada, e aí cobra 150 por semana. Aí o brasileiro paga 150 nessa conta, ele ganha porque ele trabalha, e a pessoa também ganha porque a conta não fica parada, mas o imposto vai vir para ela pagar. O que acontece é que muita gente diz que isso é imoral. Imoral porque está burlando as regras do aplicativo. E eu não julgo a pessoa que faz isso, para o governo, para o Estado, porque essas contas geram imensos valores que a pessoa tem que pagar imposto, né? Como é que funciona as contas fakes? Não vou ensinar ninguém a fazer conta fake nesse vídeo, mas eu vou ter que dizer para você que os documentos que são utilizados são documentos de pessoas existentes. Por exemplo, eles vão pegar lá o documento de um americano e vão jogar os dados desse documento. Eles precisam ter uma drive ou um passaporte da pessoa, eles precisam pegar os dados da pessoa, aí altera lá a foto, coloca a foto do imigrante que está chegando, e quando eles mandam isso para o aplicativo reconhece a face daquele imigrante como sendo a dona do documento. E aí, quando vai fazer a biometria, aprova, burlar o governo, burlar o aplicativo. Não estou dizendo para você que você tem que fazer isso, ou também eu esteja dizendo aqui, estou apoiando, preciso dizer para você que as pessoas fazem isso no começo. O importante é que você tem que entender que eu não estou te julgando, só quem está com a corda no pescoço sabe a dificuldade que é o imigrante chegar nos Estados Unidos, não ter trabalho e ter que se submeter a essas coisas. Existe até um ditado que diz assim, quem está no inferno. E se você tá passando por dificuldades e você tá fazendo isso, cara, tenta sair dessa situação o mais rápido possível, tá? Eu não tô aqui dizendo que você tá errado, que você... mas estou dizendo que quando a gente tenta fazer a coisa certa, a tendência é o universo abençoar mais você e as coisas começarem a melhorar. Mas quando você começa a burlar a lei, dar golpe em pessoas, utilizar o nome de um americano, dar golpe no sistema, colocar outras pessoas para trás, o universo começa a te mandar também um retorno. Então tudo que você planta, você colhe, né? Não é à toa que a gente vê muita gente se dando mal no início, mas vai ver lá, ela tá fazendo conta errada, tá fazendo várias coisas erradas. Esse assunto para que você entenda que no início não é fácil arrumar um emprego. Eu preciso dizer para você também que nesse início, porque você começa fraudulando o sistema,
talvez ninguém descubra, ou talvez alguém te pergunte, talvez ninguém se importe, mas a sua consciência se importa. A sua consciência vai te dizer que você está fazendo errado. E o pior, quando você precisar provar para alguma autoridade que você está trabalhando honestamente, você não vai conseguir fazer isso. Mas até quando você vai viver essa vida? Fazendo as coisas erradas e achando que vai se dar bem. Um dia a casa cai e quando cair, vai cair para valer. Bom, mas esse assunto, ele merece um vídeo exclusivo só para ele e a gente vai fazer esse vídeo ainda aqui no canal. Mas o que eu tenho para dizer hoje para você é que o melhor é você trabalhar com a sua consciência livre, é você trabalhar com a mente tranquila. E é isso que eu quero falar para você nesse vídeo. Bom, enquanto isso, você tem que dar entrada no seu documento. Procure um jeito de se legalizar nesse país. Existem várias formas de você fazer isso. Uma delas é pedindo asilo. E aí você vai receber toda a documentação para trabalhar. Mas, enquanto a sua documentação chega, formalmente, está errado também esse trabalho, mas está trabalhando informal. Exatamente. Você está trabalhando informal, mas lembrando que você pode dar entrada em um documento que é uma LLC. Você pode dar entrada nessa LLC mesmo sendo imigrante ilegal, só com seus documentos do Brasil. E com essa LLC em mão, que você pode fazer online, com esse documento, você pode dar para o seu patrão e ele te paga em cima desse documento. Obviamente, você está legal, ilegal, não tem perna de trabalho, mas tem uma empresa, então uma coisa dá para que você tenha espaço para outra. Olha só, uma coisa. E aí começa outra discussão, que é o imigrante não ganha $1.000 por semana. Quem chega aqui não ganha $1.000 por semana. Tem muita gente dizendo na internet que é mentira. E tem muita gente dizendo na internet que é verdade. Eu, porém, prefiro dizer que depende. Depende do quê? Da pessoa. Depende do imigrante. Tem imigrante que ele quer ter qualidade de vida. Não, acorda de manhã às 7 da manhã, vai trabalhar, meio-dia ele paga, domingo não trabalha, vai para a igreja, depois paga um quarto, que tem quarto, sala e cozinha em casa. O cara quer ter qualidade de vida, ele veio para os Estados Unidos e ele quer ter qualidade de vida, ele não abre mão da qualidade de vida. Esse cara não faz $1.000 por semana. Esse cara faz em torno aí de 700 a 800 dólares por semana. Assisti um vídeo do Marcos Feliciano dizendo isso, sobre trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza. Todas as pessoas trabalham até a exaustão para ver. Agora, eu vou dizer para você, com experiência própria minha aqui, que o Marcos Feliciano está correto em partes. Quando ele diz que eles trabalham exaustivamente, ele não está falando dos americanos, porque americano ele é igual ao brasileiro, ele trabalha até as 5 horas da tarde. É o imigrante, o próprio brasileiro que sai e vem para os Estados Unidos. Esse trabalha exaustivamente como um escravo, esse que trabalha 24 horas para ganhar dinheiro, porque ele sabe que o dólar vale 5 vezes mais o real. Então é essa mentalidade que você tem que ter. O imigrante faz $1.000 por semana? Depende do cara. Se for um cara que trabalha muito, por exemplo, eu conheço meus amigos que 6 horas da tarde, das 6 horas da tarde até meia-noite, muitas vezes você indo embora para casa mais cedo, muitas vezes se você tem mais 4 horas para fazer no aplicativo e deixa aquilo para lá, é dinheiro que você está perdendo. Quando me perguntam se a pessoa ganha $1.000, depende, mas existe um perfil de pessoa que é aquele que está decidido a mudar de vida. É aquele que está decidido a não ter conforto. Ela não está preocupada em folgar. Essa pessoa é aquela que almoça dentro do carro. Algumas até dormem dentro do carro, né? E tem gente que fica falando mal de quem dorme dentro do carro. Ah, porque fulano mija na garrafinha. Ah, porque fulano... Só que esse cara que mija na garrafinha, ele tá sofrendo hoje para amanhã ele rir. Enquanto você tá aí criticando o cara que mija na garrafinha, que dorme dentro do carro, o cara tá focado em mudar de vida. O cara tá focado em sair daquela situação de merda que ele tá passando, inclusive a mesma situação que o cara que tá sendo o crítico dele também passa. Só que esse que critica não tem coragem de levantar a bunda do sofá e fazer a mesma coisa que o cara que tá dormindo no carro. E aí é mais fácil criticar. Tinha um amigo meu
que a gente morava junto lá e eu falava, cadê o cara, velho? O cara sumiu, será que aconteceu alguma coisa com ele? Não, ele tava rodando, tava trabalhando 24 horas, ele parava meia-noite. Aí falava, e aí, amigão, como é que tá aí? Já parou meia-noite. Quando era 5 horas da manhã, ele já tinha saído. Quando eu acordava, falava, cadê o cara? Ele já tinha saído. Quando era 9 horas da manhã, o cara já tinha feito os seus 60, 70 dólares. 9 horas da manhã. Quando dava 10 horas da noite, o cara já tinha fechado com mais de 250 dólares. 10 horas da noite. Então esse é o cara que está decidido a mudar a vida aqui nos Estados Unidos. O cara que não tem dó de sacrificar a carne. O cara que não tem medo de ficar horas acordados esperando tocar alguma coisa. O cara que quer fazer o máximo possível. Esse cara está preocupado com qualidade de vida? Não. Esse cara não está preocupado com qualidade de vida. Sono? Zero. Esse cara é um zumbi. Esse cara é um monstro. Mas ele está botando dinheiro no bolso. Ele está mudando a história da vida dele. Bom, mas aí eu percebi que logo no início, eu tinha que ter alguns gastos que eu teria que ter. Por exemplo, eu teria que alugar um carro ou eu teria que comprar um carro. O aluguel você ia ficar pagando o aluguel a vida inteira, né? E eu não sei quanto tempo eu ia precisar ficar. Então eu pensei, é melhor comprar do que ficar pagando aluguel. 250 conto toda semana, né? Dá $1.000 por mês. Falei, melhor comprar, pago 500 por mês, paga menos. Muito bem, paga menos, mas você tem o seguro do carro para pagar. Que aqui nos Estados Unidos, todo carro só pode andar na rua com seguro. Tem que ter seguro. E o seguro de um carro desse aí é 600 conto de entrada, 400 de entrada, de 400 a 600 de entrada, e mensalmente você paga 200, 250 de seguro completo. Por que seguro completo? Porque você não consegue fazer para terceiro, porque sua drive é nova, né? Teoricamente você teria que ter sua drive já, você já tem que ter sua drive, tá? Então você vai lá e tira uma drive, demora um mês e meio, 2 meses para você tirar sua drive. A minha demorou 5 tentativas, porque eu reprovei 4 vezes. Então, você vai tirar sua drive e vai começar a trabalhar, né? Por isso que eu acho que as pessoas falam que não ganha $1.000, porque tem toda essa dificuldade, tirar drive, abrir empresa, né? Mas, enfim, já passamos dessa fase. Agora, você tem um carro, você paga o seguro, você paga a prestação do carro, você precisa pagar a internet do teu celular, você precisa pagar o quarto aqui nos Estados Unidos você vai pagar uns $800 a $1.000 é o valor, tá? A pessoa que quer ali, mas o cara que ele tá revoltado, ele não quer pagar isso aí, ele vai dormir dentro do carro, vai pegar uma rest area, um plaza, tem uns plazas na beira das estradas, plaza que tem um McDonald's e umas 200 vagas, ali nesse lugar você pode parar e dormir. Então a pessoa que está pensando em mudar de vida, ela vai fazer isso, ela vai procurar sempre a forma de não gastar dinheiro aqui nos Estados Unidos. E foi isso que eu pensei quando eu cheguei. Eu pagava o aluguel e falava, caramba, foi-se embora aí $800, cara. É R$4.000 no Brasil, foi-se embora R$4.000. Aí eu pagava o seguro do carro, falava, meu Deus, foi-se embora R$2.000, Eu pensava em real o tempo inteiro. Aí quando eu ia pagar o negócio lá da água, a luz, era mais dívida. Aí pagava o seguro de vida, era mais dívida. Eu falava, meu Deus. Então, no mesmo momento que o dinheiro entrava, o dinheiro também saía. O dinheiro entrava, o dinheiro saía. E o retorno para guardar era bem pequeno. E aí, o que eu resolvi fazer? É aqui que entra o vídeo. Comecei a pensar em coisas que eu não gastasse. Como descapitalizar o dinheiro daqui dos Estados Unidos, como tirar o dinheiro, como não pagar. Eu queria fazer alguma forma de não pagar mais aluguel. E aí foi aonde eu resolvi sair e ir morar no carro. Foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Por quê? Eu comecei a aprender verdadeiramente sobreviver nesses Estados Unidos aqui. Fui aprendendo as ideias, tá? Anos que eu não moro em casa, né? Em casa, mais de 2 anos, e eu vou te dizer como que eu aprendi. Quando eu matei o aluguel, eu falei, meu Deus, é uma economia danada, sofre mais, você sofre mais, o que eu tô dizendo? Você não tem que ter dó do seu corpo, você sofre mais, cansa mais, fica claustrofóbico, fica no aperto, mas você já não paga mais o aluguel.
Aí eu pensei, eu já matei aqui o aluguel e matei aqui a conta de água e luz. Agora, falta só eu eliminar mais alguma coisa aqui. O que que tem para me eliminar? O que que tem para me eliminar? O seguro do carro e o carro. Vão eliminar o seguro do carro. Por quê? Eu entrei nessa profissão e eu percebi que eu não precisava mais do meu carro. Então eu fui lá, negociei com o banco e devolvi o carro pro banco. Devolvi o carro pro banco. Muita gente me criticou dizendo: você podia ter dado calote, você podia ter vendido por 2.000 aí pro cara usar até o banco levar e tal. Não, eu preferi devolver pro banco. O banco levou embora e não sei o que aconteceu com o carro, mas eu sei que eu eliminei a dívida do carro, de quebra eliminei o seguro também. Ou seja, quando eu cheguei, eu tinha que fazer várias contas, eu tive que pagar várias coisas, e agora com o tempo eu estava deixando de pagar essas coisas, e aí eu fiquei sem carro, sem seguro, sem casa, sem água e luz, não pago mais nada, cara, não pago mais nada nos Estados Unidos. E como é que você mora, Wagner? Calma que agora eu vou te explicar, calma que eu vou te explicar como é que eu moro, onde que eu moro. Hoje eu trabalho com cargo van nos Estados Unidos. Esse é o trabalho para quem não quer pagar nada nesse país. Você não quer pagar aluguel? É cargo van. Você não quer pagar água e luz? É cargo van. Você não quer pagar carro? É cargo van. Seguro de carro? Cargo van. Você só paga... O que que eu pago aqui para me viver nos Estados Unidos? O que que eu pago aqui? Eu só pago supermercado, água para me beber dentro do carro e só. A gasolina do carro é o patrão que paga. A manutenção do carro é o patrão que paga, trocar pneu é o patrão que paga, se o motor fundir é o patrão que paga, seguro do carro é o patrão que paga, seguro da mercadoria é o patrão que paga, diesel é o patrão que paga. Eu não pago nada mais aqui nos Estados Unidos. Quando eu aprendi isso, quando eu aprendi que esse trabalho dá para fazer isso, dá para você viver dentro de uma van como essa, e em cada dia você está em um estado dos Estados Unidos. Quer conhecer os Estados Unidos de verdade, cara? Quer conhecer os Estados Unidos de ponta a ponta? Quer conhecer cada cidade dos Estados Unidos, cada lojinha dos Estados Unidos? É cargo van. Quando você entra para cargo van, você começa a conhecer todos os lugares dos Estados Unidos. Você começa a saber qual é o melhor estado, qual é o estado que mais tem imigrante, qual o estado que é... Quando eu cheguei na Flórida, eu achava que era uma cidade mais californiana e tal. Quando eu cheguei lá, todo mundo era... mexicano, cara, todo mexicano para todo lado. As academias Planet que a gente usa para tomar banho, lotada de mexicano. Aí eu cheguei na porta, eu gritei, ai, 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 ai. Já que tem muito mexicano, você tem que questionar eles e eles vão te responder na hora. Mas é isso, o melhor emprego para você não gastar dinheiro nos Estados Unidos é o cargo van. É esse que eu tô fazendo agora. E depois eu vou contar mais para você, porque esse vídeo já ficou grande demais. Mas eu vou contar mais para você o que eu fiz para trabalhar na cargo van, como eu entrei na cargo van, quanto eu ganho na cargo van. Isso é assunto para outro vídeo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo nessa resenha. Fui, pessoal, tamo junto. Não se esquece de deixar seu like, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Afinal de contas, eu vou começar a fazer mais série de vídeos falando francamente para vocês de coisas aqui nos Estados Unidos, falando real, mandando a real para vocês sem enrolação, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo aqui nesse canal, do zero aos Estados Unidos, fora da zona de...